Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 138 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos ter a honra de contar com a presença dos líderes da equipa de apoio da OCPCA, os chefes dos departamentos da OCPCA, para explicarem-nos os serviços prestados pela OCPCA para apoiar os membros e estagiários a tratar dos seus assuntos junto da Ordem. Muitas são as questões que as áreas administrativa, informática e de apoio ao Conselho de Inscrição têm que lidar todos os dias. Hoje vamos trazer as informações mais procuradas pelos membros e estagiários ao Contas na Hora. São nossos convidados a chefe do Departamento de Administração e Finanças da OCPCA, doutora Josefa Gomes Mateus. Muito bom dia e seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Obrigada. É igualmente nosso convidado, o chefe dos serviços de apoio ao Conselho de Inscrição, que engloba o apoio às comissões de exame e estágio, Alcino Beng. Muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Obrigado, bom dia, doutora Cristina. E finalmente é nosso convidado o engenheiro Luís Simão, chefe do Departamento de Tecnologias de Informação da OCPCA. Engenheiro Luís, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina, e obrigado pelo convite. Eu vou começar pela doutora Josefa. A Ordem está a reorganizar os seus serviços de modo a conferir maior conforto e eficiência aos membros e aos seus colaboradores. Por exemplo, em tempos, os pagamentos das cotas e formações eram feitos via transferência e anexados por e-mail, o que criava muitos constrangimentos, desde os atrasos na validação e dificuldades na conciliação, uma vez que são mais de 4.000 pessoas a pagar cotas e formação para uma equipa administrativa pequena. Poderia, por favor, explicar as vantagens de tornar o pagamento por referência preferencial e quais as vantagens para o utente, ou seja, membro, estagiário e para a Ordem? Queria deixar claro que os pagamentos podem continuar a ser feitos por depósito e transferência bancárias e inseridos na área privada de cada um dos membros ou estagiários. Portanto, essa modalidade continua a funcionar como sempre funcionou. Por que é que nós pensamos tornar o pagamento por referência preferencial? Porque, para já, não oferece riscos nenhuns para o membro. Ou seja, o membro entra na área privada, escolhe o que quer pagar, como quer pagar, e na altura de escolher o método de pagamento, escolhe o método de pagamento, é gerada uma referência, ele vai ao multicaixa e paga essa referência. Ao pagar essa referência, o pagamento, a formação, as cotas ficam automaticamente validadas. Não há nenhuma interferência da equipa administrativa na validação desse pagamento. Portanto, não há o risco desse pagamento ficar perdido ou porque foi enviado por e-mail errado ou coisa assim. É automaticamente validado. Essa é uma vantagem para o membro. Para nós, Ordem, uma das principais vantagens é que não há trabalho nenhum, nós nem sequer mexemos, nem sequer vemos.
Nós só nos apercebemos que o pagamento está feito porque temos controle, né? Temos controle desse tipo de pagamentos e sabemos que o pagamento está feito, pronto, está lá. Poupa-nos um tempo precioso. A outra vantagem é que não temos o trabalho de reconciliação bancária. Muito bem, tudo fica reconciliado à partida. Não há o perigo de duplicação de comprovativos, porque às vezes acontece que os membros fazem um pagamento com um determinado comprovativo e X meses depois submetem o mesmo comprovativo para pagar outra coisa qualquer. Não é toda a gente. Doutora Josefa, vamos recuar um bocadinho a fita. Membros contabilistas utilizam um comprovativo para 2 pagamentos, falsificam a este nível? Acontece com alguma frequência. Isto é crime, não tem aqui presos nem nada. O Conselho de Disciplina disse... Suspender a atividade porque não podem mais continuar na profissão porque estão a falsificar documentos de 2.500 coisas. Acontece com alguma frequência. Essas são algumas das vantagens que nós podemos enumerar com esse método de pagamento. Muito bem, há maior segurança, entretanto. Há maior segurança, exatamente. E de que forma os membros podem fazer pagamentos por referência e que documentos existem e onde podem ser encontrados para auxiliar os membros a tratar os pagamentos de forma eficiente? Já agora, onde, por favor, enfatizar as vantagens dos depósitos e transferências. Mas agora, se quiserem por transferência ou por depósito, quais são os espaços, que procedimentos têm e qual é a desvantagem, portanto? Ao fazerem por depósito e por transferência, esses pagamentos devem ser submetidos na área privada do membro. A área privada, obviamente, está na plataforma de trabalho que nós usamos aqui na Ordem. Nós temos acesso, trabalhamos nela, os membros estagiários também têm acesso através da sua área privada. É lá que esses documentos são submetidos para validação. Mas também vocês têm aqui um problema sério, não é? Os membros pagam e não submetem a informação. Isso é seríssimo. Isso é muito, muito sério. Mas é a tal coisa, por isso é que nós preferimos o pagamento por referência. Por referências, exatamente. Ao fazerem ou transferência ou depósito, se não houver nenhuma referência nesses documentos bancários que nos ajudem a identificar esse pagamento no extrato bancário, aquele pagamento fica em aberto, nós não temos a quem ligar aquela transação. Exatamente, é um item por reconciliar. Exatamente. A Ordem tem uma equipa pequena, mas eficiente e comprometida. Entretanto, eficiência e compromisso não têm sido suficientes para resolver os temas dos membros estagiários, pelo menos não da forma como muitos deles gostariam. Especialmente nesta altura do exame, de que forma os membros podem usar as tecnologias disponibilizadas pela Ordem. Há ainda muitas dúvidas e dificuldades de acesso. Primeiro gostávamos de saber qual a vantagem de colocar os pagamentos na área privada e os constrangimentos causados se enviar por e-mail para o DAF. Muitos enviam os comprovativos por e-mail. Portanto, na área privada, fica na área privada. O único trabalho que nós temos é verificar aquele pagamento no extrato. Muitas vezes isso nos é facilitado com a descrição que o membro põe do pagamento. Quando não há descrição, ao submeter o comprovativo na área privada, nós pedimos ao membro que ponha o primeiro, o último nome, o número de estagiário ou de membro e aquilo que vai pagar. Isso também nos ajuda a prevenir que esse mesmo comprovativo seja usado uma segunda vez noutra atividade qualquer. Já se forem enviados, por exemplo, os comprovativos por e-mail, se esses comprovativos forem enviados ao e-mail do secretariado, nós garantimos que vai ser visto. Pode demorar 2 dias, 3, às vezes uma semana e às vezes um mês. É verdade que às vezes também nos escapa. Nós recebemos mais de 300 e-mails por dia, mas tratamos. O perigo de mandar por e-mail é que às vezes nem sempre são mandados por e-mails devidos. Há pessoas que mandam comprovativos de pagamento, por exemplo, para o meu e-mail pessoal, para o e-mail pessoal do meu colega do lado, para o e-mail pessoal até do bastonário. E depois reclamam, vocês não validaram o meu pagamento, mas aonde é que está o comprovativo? Por exemplo, mandam um e-mail até para o Dr. Hermes, o presidente da Ordem. Exatamente. Portanto, é necessário que nós continuamos a receber, porque também compreendemos que há tal dificuldade de acesso de internet, há pessoas que não lidam bem com as tecnologias de informação, portanto, aceitamos por e-mail nesses casos, mas é preciso que as pessoas, se vão pagar formação, mandam para formação, se vão pagar cotas, mandem para o e-mail do Secretariado da Ordem para nos certificarmos de que esses comprovativos sejam vistos e tratados.
Muitos membros, nota-se, não sabem usar o SWAG e têm dificuldades. Quais as dificuldades mais frequentes? E em caso de dificuldades de acesso, com quem devem contactar e como? Quais as dúvidas podem ser explicadas por si e quais são as da outra área? Podemos até aproveitar, está aqui o engenheiro Luís, do IT, e o Alcínio para explicarem outros temas, mas gostávamos que esclarecesse o tema que toca o DAF. Basicamente, as pessoas têm dificuldade de acesso em si. Não conseguem. O que nós fizemos? Nós criamos 3 guias práticos com um passo a passo de como aceder à área privada, como inserir comprovativos e como efetuar pagamentos por referência multicaixa. Esses documentos nós temos feito circular pelos membros e pelos estagiários. Mesmo quando nos mandam, por exemplo, um comprovativo para o nosso e-mail, nós devolvemos o comprovativo e dizemos: anexo tem os 3 guias, por favor, submeter o seu comprovativo na área privada. Outra dificuldade de acesso, as pessoas têm dificuldade em recuperar, por exemplo, a password, mas está lá. É só as pessoas entrarem no site, a mesma caixa de diálogo que diz ponha o nome e a senha, mais embaixo há um espaço que diz: se não se lembra da sua password, clique aqui. As pessoas não leem. A dificuldade é muito mais de acesso, de entrar na própria área privada do que navegar dentro da área privada. Penso que é uma área privada muito simples, tem os menus muito claros, é muito interativa, vai explicando passo a passo o que é que as pessoas têm que fazer. Eu pessoalmente já entrei em 1 ou 2 áreas privadas para ajudar membros e não, depois de entrar com o membro, não encontramos nenhuma dificuldade e eles próprios disseram: mas é tão fácil. Tem mesmo que ler, existe afinal um guião com os passos direitinhos para chegar à área privada. Por favor, tenham paciência, da mesma forma que arranjam tempo para lerem o PGC, devem arranjar tempo para lerem o guião dos passos para o acesso à sua área privada. Volta e meia a nossa comunicação também vai distribuindo esses documentos. Volta e meia nós pedimos para fazerem a distribuição para que mais pessoas conheçam, sobretudo as pessoas que vão chegando, não é? Muito bem. Vamos introduzir à conversa o engenheiro Luís Simão, chefe do Departamento de Tecnologias de Informação da OCPCA. Que tipo de apoio presta o DTI aos membros estagiários da OCPCA? Mais uma vez, bom dia. O Departamento Técnico de Informática da Ordem, nós prestamos assistência do Fórum Técnicos a todos os membros e estagiários. Por exemplo, neste momento está a decorrer uma formação online e nós estamos a utilizar uma plataforma que se chama Moodle, a qual os estagiários têm que fazer acesso através de uma senha, de uma password. Os estagiários também que frequentam o IAC, depois das primeiras 3-4 semanas, têm que ter acesso ao Primavera. Tem que fazer acesso através das máquinas e nós criamos as contas, criamos as empresas, criamos os perfis e também atribuímos acesso. E além disso, qualquer problema que surge relacionado com as TICs, com a tecnologia de informação, nós damos solução, que é problema de rede, máquinas avariadas, processamento dos equipamentos, nós damos suporte. Temos a missão de pôr à disponibilidade de todos os membros estadiários condições para que o IAC, quer os cursos de atualizações, corram com aproveitamento, porque tem todas as condições técnicas criadas. Em suma, o nosso serviço em dar suporte quer a estagiários e a membros. E também nos crescemos que internamente também damos suporte às nossas áreas. O que é a área privada? Que serviços da Ordem podem ser encontrados nesta ferramenta? E de que forma os membros e estagiários podem ter acesso à área privada? Essa área privada é um campo de interação entre a ordem e o próprio membro ou estagiário. Nesse espaço da área privada, que é reservado para o membro estagiário, ela encontra perfil dentro desse campo da área privada, tem os seus dados, tem campos que ele pode editar, tem outros campos que ele não pode fazer edição, isso carece a área do secretariado. Se ele precisar fazer a sua faturação, ele vai para a área privada, tem o campo da faturação, paga o curso, tem as cotas. Nós temos ali um menu com todas as orientações que vão ajudar quer o membro, quer o estagiário, a fazer todo o seu registro, para ele ver o que tem pendente, curso para se fazer ou para se pagar. Ela encontra dentro desta área reservada chamada área privada. Esta área privada é o máximo, né? Cada um de nós, cada um dos membros consegue fazer a sua gestão interna, escolher os meses de pagamento, de cota, introduzir informação. É uma área muito interessante, certo?
Conforme disse a doutora José mais uma vez, o problema às vezes dos nossos membros, estagiários, é não prestar atenção a pequenos detalhes, às vezes a falta daquela leitura. A doutora falou muito bem da senha, o próprio área privada antes do acesso, e a pessoa esqueceu, tem como recuperar, em frações de segundos a pessoa recebe uma nova senha, tem acesso. É bem verdade que às vezes há aqueles problemas técnicos, mas mesmo assim nós solicitamos quer o número do membro, conseguimos chegar até a área privada e damos a solução da mesma. Muito bem. Quais as dificuldades frequentes e a quem devem recorrer sempre que têm estas dificuldades? Dificuldades surgem mais na área privada e às vezes as pessoas esquecem as senhas do acesso à bem área privada. Nós, como área técnica, damos suporte. Também as áreas de secretariado, que era a comissão de inscrição, também dão suporte a estas áreas. Só para dar um exemplo, nessa altura há muita dificuldade, há muitos membros em acederem a essa plataforma, em chegarem à área privada, mas nós temos um número que a gente dá apoio e tudo aquilo que for técnico a gente resolve. Se for um assunto do fórum que não é muito para o nosso departamento, encaminhamos para o devido tratamento na área específica, que é o conselho de inscrição ou o próprio secretariado. Agora, engenheiro, eu gostava que desse 3 exemplos, sendo o primeiro relacionado para o caso de um membro ou estagiário perder a senha de acesso. Como ter uma nova? Deve ligar para alguma área da OCPCA? E o segundo exemplo prende-se com o facto de alguns membros mudarem de e-mails e às vezes quando precisam de fazer o reset ou pedir uma nova senha, não a recebem porque a mesma é enviada para o e-mail que usavam anteriormente. Como devem proceder sempre que mudam de e-mails, pois a mudança de e-mails impede o acesso às newsletters da OCPCA? Exato. O que eles devem fazer? A forma de recuperação é muito simples. Temos um menu para a recuperação e o próprio site, na altura em que eu estou formando ou o membro tiver a escrever o seu e-mail, há um campo que faz lembrar que esqueceu a senha, faz um clique. E aquilo envia-lhe um link com uma nova senha e muitas das vezes também passos para a pessoa poder recuperar a sua senha. Quer dizer, em frações de segundo, a pessoa recebe a senha para ter acesso à sua área privada. Por isso não há grandes problemas na recuperação da senha. O problema é, às vezes, falta de atenção, a pessoa tenta escrever, diz senha errada, já não presta atenção aos pequenos detalhes e querem fazer um telefonema. Então não há necessidade de termos uma área específica ou de ligar para uma área específica quando os estagiários ou membros esquecem-se ou não se lembram da senha. Mas há aqueles casos, conforme diz, mesmo assim, as pessoas ligam para nós e a gente dá o suporte, mas não há necessidade de se ligar para a recuperação da senha. E quanto à questão dos e-mails, é um assunto até bem pertinente, porque muitas das vezes as pessoas nos ligam e dizem, não tenho acesso, não consigo entrar, não recebi o e-mail, já fiz o reset. E quando perguntamos qual é o e-mail que meteu no campo para receber, muitas das vezes nos dá um e-mail que nós não temos na nossa base de dados. Então, a nossa orientação é, as pessoas que querem trocar de e-mail, enviem um e-mail para o secretariado, podem enviar um e-mail para o nosso departamento e nós vamos dar tratamento rápido na base de dados e vamos atualizar o seu e-mail. O engenheiro pode, por favor, dizer qual é o e-mail em que eles podem enviar? Podem enviar para informática@ocpcangola.org ou secretariado@ocpcangola.org. Já que interrompi o Luís, é só para lembrar tanto os membros quanto os estagiários que a maior parte da comunicação da ordem é feita por e-mail. Portanto, é muito, muito, muito importante que o e-mail que esteja na base de dados seja o e-mail correto, porque senão o membro vai perder toda a comunicação. Muito bem. Agora vamos chamar à conversa o Alfino Beng, chefe dos serviços de apoio ao Conselho de Inscrição. Este apoio é abrangente às comissões de exame e de estágio. O Conselho de Inscrição é porta de entrada dos membros da Ordem. Por isso, controla os exames e as inscrições. A primeira pergunta é: quem pode inscrever-se na Ordem? Quais os passos a ser seguidos para inscrever-se na OCPCA? Todos os dias recebemos perguntas do género: eu quero entrar na Ordem, como é que eu faço? E tenho que entregar. Não, eu até tenho aqui os documentos, posso entregar a senhora para a senhora fazer a cunha para se inscrever na Ordem. Então, nós temos aqui mais uma pessoa certa, já é a terceira edição, só a tocarmos neste ponto.
por favor, Alcino, quem está a ouvir pela primeira vez e o Contas na Hora tem muitos futuros membros, muita gente até diz que vão se inscrever na OCPCA porque têm estado a acompanhar o Contas na Hora e voltaram a apaixonar-se pela contabilidade, já tinham deixado para trás. Estas pessoas precisam de saber que passos seguirem para inscreverem-se na OCPCA. Obrigado, doutora Cristina. Antes de mais, permita-me dizer que o Conselho de Inscrição é um órgão colegial com competências para verificar a regularidade e as condições de acesso durante a tramitação do estágio. E este mesmo Conselho é suportado por duas comissões, que é a Comissão de Estágio e a Comissão de Exame. Podem inscrever-se na Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola todos aqueles que reúnem as condições de inscrição conforme o nosso estatuto. E aqui fazendo menção aos artigos 45º e o 47º. Portanto, são o 45º, que é as condições de inscrição, e o 47º, que refere às habilitações académicas necessárias para a inscrição. A inscrição é feita no site, no campo Inscrições e Registros. Todos os candidatos que observarem que reúnem os requisitos mencionados nos dois artigos anteriormente devem pensar em ter um e-mail, e aqui voltamos na questão do e-mail, têm que pensar em ter um e-mail operacional, porque é indispensável no ato da inscrição que eles façam a inserção ou dão conta do uso de um e-mail. Aceder então ao site no campo Inscrições e Registro e de seguida preencher os campos obrigatórios de forma ficha online de inscrição, anexar cada um dos documentos conforme o artigo 45º e 47º. Há campos específicos para cada um desses documentos. Aqui estamos a querer dizer que antes desse processo os documentos todos devem estar digitalizados de forma separada. E quando concluir com este processo então de inserção dos documentos, inserir os dados pessoais, vão deparar-se com um campo que lhes permite fazer ou submeter o envio desta candidatura. Logo que eles submetem o envio da candidatura, recebem automaticamente e pontualmente um e-mail de confirmação. E esta notificação, este e-mail, vai para a caixa do seu e-mail que naquele momento ele introduziu como seu contato. E o que o candidato deverá fazer é ir ao seu e-mail, abrir este e-mail que recebeu da OCPCA e, de seguida, clicar num botão laranja com o termo confirmar. Logo que ele confirmar, automaticamente gera um número de candidatura. E isto é pontual. E até aí, esta candidatura foi concluída com sucesso. Portanto, o passo seguinte é organizar todo o processo físico e fazer chegar à ordem. Pode fazer chegar à ordem, no caso de Luanda, na academia, ou aqui na sede, no Porto de Luanda. Fora de Luanda, nas demais províncias, fazer chegar as nossas representações regionais. E estes farão chegar até a sede da ordem. Então, aquele número é de candidatura. Exatamente. Porque dizem que há muitos estagiários a usarem este número de candidatura para assinarem contas. Esse número só tem efeitos para candidatura a membro, mais que isso não. Até a avaliação do processo enquanto candidato é número de candidatura. Depois de avaliar o processo de candidatura e verificar-se que reúne os requisitos dos artigos anteriormente referidos, este sim é admitido ao estágio e ele passa a ser estagiário. Na qualidade de estagiário, vai usar o mesmo número de estagiário. O número de candidatura, depois de todo o processo ser avaliado, transforma-se em número de estagiário? Exatamente, é o mesmo número. Aí, pelo menos até o momento, não altera nada. A única diferença é que este candidato já avaliado positivamente sai da base de dados de simples candidato e vai para uma base de estagiário com o mesmo número. Portanto, aqui já tem alguns direitos também. Depois de inscrito via website, quanto tempo o membro demora a receber o número de estagiário? É imediato? O tempo depende do tempo que o candidato levar para fazer a inscrição. Se ele levar 1 minuto a fazer a sua inscrição, é este tempo necessário para obter o número. O que é necessário para ter acesso à área privada? Fica automaticamente já elegível à área privada?
A partir do momento que ele recebe um e-mail, que este e-mail nós denominamos como resultado da avaliação da candidatura, é porque ele reúne os requisitos. Portanto, vai ser admitido ao estágio. Só que essa admissão ao estágio vai depender da confirmação, ou seja, a aceitação dele. E como é que ele vai fazer? Via do e-mail, esse e-mail é um e-mail padrão, está configurado com a base de dados da ordem, possibilita ele clicar aí a um botão que peça para confirmar, ou seja, aceitar. Uma vez clicado este botão, ela automaticamente passa da base de candidato para a base de estagiários. E esta transição automaticamente dá os acessos para a área privada. Ela, até esse momento que recebe o resultado da avaliação da sua candidatura, se ele não confirmar este e-mail, nunca terá acesso à área privada. Para ter acesso à área privada, ele precisa confirmar o e-mail resultado da avaliação da inscrição. Quando ele tem acesso à área privada, que informações podem ser encontradas na área privada e como é que ele entra na área privada? Para entrar na área privada, ele pode usar o site www.ocpcangola.org, no separador área privada, e ali inserir o seu e-mail, que atenção, o seu e-mail é aquele e-mail que ele introduziu no ato da inscrição da candidatura. Se até essa altura ele já alterou o e-mail, já está a usar outro, não é aquele do momento da inscrição, terá que dar a conhecer a ordem que mudou do e-mail, no sentido de nós alterarmos. Portanto, ele terá que usar este mesmo e-mail no campo do user, vai inserir o seu e-mail e na senha vai inserir a senha que lhe foi enviado no ato da aceitação do resultado da avaliação da inscrição. Esta senha pode ser alterada ao seu modo, mas para alterar primeiro terá que aceder com ela e depois fazer as alterações que entender. Qual é o prazo da conclusão dessa inscrição? Ele submete tudo via internet, via portal, depois recebe o número de inscrição, recebe um e-mail para confirmar que ele fez esta inscrição. Qual é o estagiário recebe algum e-mail sobre o assunto e quanto tempo depois? Na sequência da sua inscrição, e aqui fazendo aqui referência de um ponto que já mencionei atrás, é necessário que o candidato não fique só pela inscrição online. Depois de concluir esse processo de inscrição online, deve submeter o processo físico junto da ordem, ou seja, tem que reunir todo aquele documento, ir à ordem, dar entrada dos documentos. É a partir da data em que dá a entrada do processo físico na ordem que o Conselho de Inscrição começa a dar tratamento para avaliar o seu processo de candidatura. E esse tempo, até a data em que dá a entrada, o processo pode ser concluído para efeitos de estágio de 15 a 30 dias, dependentemente também do fluxo e processos que nós tivermos naquele mês. Caro ouvinte, se só agora sintonizou a LAC 95.5 em FM, está no ar a edição 138 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. São nossos convidados a chefe do Departamento de Administração e Finanças da OCPCA, a doutora Josefa Gomes Mateus. Temos também o chefe dos serviços de apoio ao Conselho de Inscrição, o Alcino Benga, e temos o engenheiro Luís Simão, que é o chefe do Departamento de Tecnologias de Informação da OCPCA. São nossos convidados, que é para tentarmos perceber como é que é o dia a dia da OCPCA. Os membros ligam, mandam e-mails, querem respostas imediatamente. É muito fácil, muito simples. É um momento de intervalo. Até já, voltamos em segundos. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Caro ouvinte, é a edição 138 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio 3 convidados da área administrativa da OCPCA, a doutora Josefa Gomes Mateus, que é chefe do Departamento de Administração e Finanças da OCPCA, o Alcino Benga, que é o chefe dos serviços de apoio ao Conselho de Inscrição, que
engloba o apoio às comissões de exame e estágio, e o engenheiro Luís Simão, chefe do Departamento de Tecnologias de Informação da OCPCA. Estávamos, antes do intervalo, a falar com o Alciner, que está aqui a passar em detalhe todos os procedimentos do período de inscrição dos membros da OCPCA. Já tinha respondido aqui em quanto tempo é que os estagiários recebem a informação, 15 a 30 dias mais ou menos. Nesta fase de exame, quais as perguntas frequentes, em especial as da sua área, e quais as respostas a estas perguntas, Alcino? Bom, nesta fase em que está-se a se realizar o terceiro exame, dentre elas são questões relacionadas às avaliações globais de estágio, vulgo defesas, relacionado a pagamentos, ou seja, taxas de inscrição, e relacionado ao confinamento. No que diz respeito às defesas, questionam-se, podem inscrever-se ao exame, podem fazer o exame sem que antes defendessem. Portanto, a resposta é a inscrição, não realização da prova da avaliação global de estágio, que é a defesa, não condiciona a inscrição ao exame, apenas condiciona a validação desta inscrição que o torna elegível. Quanto aos pagamentos, é a mesma coisa que se diz, portanto, isto não condiciona nada, simplesmente condiciona os serviços de validarem a respectiva inscrição. Também temos verificado algumas questões como estagiários que fizeram o estágio em Luanda ou em Benguela e agora, por razões da pandemia e este confinamento, por exemplo, quem fez estágio em Luanda tinha que fazer o exame em Luanda, mas nesse momento encontra-se em Benguela. E eu gostaria de saber se podia fazer em Benguela. Sim, pode fazer, desde que dá a conhecer a comissão de exame da sua situação. Portanto, eu sou estagiário da edição de Luanda, mas encontro-me em Benguela por essa e aquela razão e gostaria de fazer mesmo aqui onde eu me encontro. Sim, ele pode, inscreve-se na edição de Luanda e depois nós fazemos a transferência para a província onde ele se encontra. No caso das províncias em que, e aqui para fazer referência, este exame tem caráter nacional, apesar de estarmos a realizar em 4 províncias de Angola, aqui mencionar Luanda, Cabinda, Benguela e Huila, só nestas províncias poderão fazer o exame. Se por acaso é do grupo DAC de Luanda e está em Lubão, poderá fazer em Lubão desde que nos dá informação para fazermos a transferência. Se for fora dessas províncias, não poderão fazer e terão que aguardar os próximos exames. Faltam 3 dias para a publicação da lista com os candidatos admitidos e não admitidos ao exame, onde será publicada e o que devem fazer os admitidos e não admitidos, especialmente os não admitidos. Quanto tempo têm para regularizar a sua situação junto da ordem? Imaginemos que alguém pagou e submeteu os comprovativos, mas não consta da lista ou mesmo não foi admitido. O que deve fazer? As inscrições para o exame já terminaram nas 4 províncias que fiz referência. Já não há inscrições ativas. Neste momento, todas as inscrições estão inativas. Significa dizer que só podemos dar tratamento às inscrições que foram feitas até a data de ontem. E estas listas quando é que vão ser publicadas? No dia 24 deste mês, nós vamos publicar a lista provisória. Vamos publicar 2 listas. A lista dos elegíveis e a lista dos que inscreveram-se, mas não são elegíveis. Ou seja, até a data não são elegíveis. Onde é que nós vamos publicar estas listas? Em Luanda, vamos publicar na sede da Ordem e na Academia. Fora de Luanda, vamos publicar nas sedes das representações regionais, Cabinda, Benguela e Huila. Assim como também estarão disponíveis no site da Ordem dos Contabilistas. Muito bem, no site da Ordem também estará publicada, então não haverá necessidade de se deslocarem, podem consultar via site. Podem sim, e aí também o nosso gabinete de comunicação, possivelmente que poderá partilhar as mesmas listas nos nossos grupos do WhatsApp e não só. Muito bem. E se porventura existir um membro que tenha feito o pagamento, cumpriu com tudo, submeteu até os comprovativos, mas não consta da lista dos admitidos, o que é que deve fazer? Dia 24 sai a lista provisória, do dia 24 a 31
de julho, todos aqueles que verificarem que os seus nomes não constam da lista dos elegíveis é porque estão ilegíveis. Portanto, têm aí 6 ou 7 dias, que vai de 24 a 31 de julho, para procederem qualquer reclamação ou regularização da pendência. E nós vamos poder dar o tratamento até a data da divulgação da lista definitiva, a 5 de agosto. Terminado o período das reclamações, que é de 24 a 31, todas e quaisquer reclamações que aparecerem não serão tratados para efeitos deste exame, independentemente de eles estiverem, se for confirmado que estão ok, serão tratados para efeitos dos exames seguintes. Muito bem. Agora vamos regressar à doutora Josefa. Relativamente ao pagamento de cotas e formações, qual a estimativa de membros que pagam as cotas e em receitas, qual a percentagem que fica em dívida? A Ordem tem 4.824 membros. Só para ter uma ideia, nós temos membros com cotas em dia 787, ou seja, membros que têm cotas pagas pelo menos até junho de 2020, 787. Temos 3.950 membros com cotas em atraso. Destes, 868 nunca pagaram cotas à Ordem. E assinam contas? Não deviam? Não deviam. Na verdade, nós fomos... Deixe-me acabar de dar-lhe os números, incluindo os estagiários e as empresas. Por favor. Portanto, estagiários temos 5.686, 884 têm cotas em dia e os restantes 4.800 têm cotas em atraso ou nunca pagaram cotas. As empresas, temos 90 empresas inscritas como membros da Ordem. 10 destas empresas nunca pagaram cotas, 67 têm cotas em atraso e 23 têm cotas em dia. Portanto, temos feito algumas campanhas, solicitar os membros que paguem as cotas, porque afinal a Ordem vive só disso. A Ordem não tem outras fontes de renda. Durante muito tempo nós fomos apenas pedindo e avisando os membros para cumprirem com as suas obrigações. Mas nos últimos meses nós resolvemos então passar essa informação ao Conselho de Disciplina para instaurar processos disciplinares àquelas pessoas que nunca pagaram cotas ou que tenham pelo menos 6 meses de cotas em atraso. Podem ter cotas em atrasos até que mês? 6 meses. 6 meses, não mais do que isso. 6 meses, não mais do que isso. Portanto, esses processos estão agora a ser transferidos ao Conselho de Disciplina, como disse há bocado. Em termos de valores, só em cotas nós temos neste momento em dívida cerca de 270 milhões de kwanzas. Cotas não recebidas. Contabilistas caloteiros. Em cotas não recebidas. Se falarmos de formação, estamos em membros da CPCA que assinam contas, não atualizar as cotas, isso até é uma vergonha. Somos membros de uma ordem de contabilistas e não pode ser. E os membros que pagam e não submetem os comprovativos. Como é que a contabilidade exige que se tenha sempre um suporte à nossa frente para dar tratamento contabilístico e um membro que é contabilista ou auditor da OCPCA faz pagamento e guarda o comprovativo consigo, não submete à ordem? Como é que é possível isso? Essa é a pergunta do $1 milhão. Muito bem. Não é possível, membros da CPCA. Temos que dar exemplo, então. Nós até andamos a pressionar os clientes para nos submeterem os comprovativos todos, para darmos tratamento em sede de contabilidade. Como é que as nossas cotas, nossos comprovativos não submetemos ao CPCA? A OCPCA não tem lá uma varinha mágica que vai adivinhar que é o membro A ou o membro B que já fez o pagamento. E é outro agravante. Os membros o mesmo comprovativo submetem hoje e daqui a 3 meses voltam a submeter. Isto é muito grave, isso é crime. Só para ter uma ideia, ontem fiquei um bocadinho atrapalhada com 2 casos, que eram um de uma estagiária que me submeteu um comprovativo de abril de 2019 e o outro de um estagiário que me submeteu um comprovativo de novembro de 2018. E é todo aquele trabalho de voltar, de ir lá para trás, verificar se foi usado, se não foi usado, se a contabilidade tinha, se a contabilidade não tinha, porque é que não aparece nos registros. Enfim, eu perdi quase 40 minutos, 1 hora a tentar confirmar
confirmar estes 2 casos só para descobrir que um deles já tinha sido usado e que mesmo assim o membro voltou a submeter. Um contabilista que não submete o seu comprovativo à ordem depois de pagar, estamos a ser moralistas sem moral, não pode ser, temos que dar exemplo. Novembro de 2018, 2 anos. Não pode ser. Se um membro não pode pagar as cotas ou formações, qual o procedimento a utilizar para manter-se em conformidade? Deve escrever uma carta, se sim, a quem? Se um membro escreve uma carta ou envia um e-mail comprometendo-se a pagar as cotas, deixa de estar na lista dos que não estão em conformidade? Ou seja, tem um tratamento diferente de quem simplesmente não paga ou não diz nada? Não, na verdade, quem não está em conformidade não está em conformidade. A única forma de estar em conformidade é pagando as cotas. Mas sim, nós recebemos algumas cartas de alguns membros. Essas cartas podem ser dirigidas ao secretariado e muitas delas até são dirigidas ao presidente do conselho diretivo a explicar N situações, N motivos pelos quais as pessoas não pagam. Nesses casos, nós sugerimos um plano de pagamento. O que importa para nós, na verdade, é que as pessoas queiram pagar. Solicitamos um plano de pagamento, esse plano de pagamento é-nos submetido, normalmente aceitamos, porque também às vezes depende um bocadinho da possibilidade que a pessoa tem de pagar ou não determinado montante e pronto, aceitamos. Mas não tem nenhum tratamento especial por ter escrito, não tem nenhum tratamento especial por ter dado uma satisfação. O que nós vamos fazer mesmo agora é mandar esses casos de pessoas, de estagiários e membros que tenham cotas atrasadas ou pagamentos de formação há muito tempo sem pagar. Por exemplo, há pessoas que não pagaram até hoje curso de atualização que aconteceu em 2014 ou 2015 ou 2016, essas pessoas vão ser encaminhadas ao Conselho de Disciplina para dar tratamento aos seus processos. É o que vamos fazer a partir de agora, porque a dificuldade é para todos, inclusive para a ordem. Quais os benefícios de pagar cotas e formações? Na verdade, não é um benefício de pagar cotas ou formações, é um benefício de ser membro da ordem. Um dos benefícios de ser membro da ordem, por exemplo, é ter acesso a conteúdos gratuitos de contabilidade e de auditoria. Por exemplo, nós temos uma sessão que normalmente acontecia a cada 15 dias, agora acontece online, que é o Quartas na Ordem. É uma sessão de troca de conhecimentos, é uma sessão de esclarecimento, de aprendizado, se quisermos chamar, que é absolutamente gratuito. E quando essa sessão começou, a ideia é permitir que todos os membros da ordem possam participar. Mas nós vamos começar a vetar para aquelas pessoas que não pagam cotas. Exatamente. Sim, Alcino. Aí alguma coisa. Sim, dentro daquilo que são os ganhos que os membros podem ter também com o pagamento, regularização das suas obrigações estatutárias, como o caso das cotas, é permitir que o funcionamento da própria ordem. Até porque a ordem tem um conjunto de despesas que precisa assegurar por via desses pagamentos. E uma delas é a equipa de vocês trabalham diariamente na ordem. Tem que garantir os salários, o salário dos funcionários, tem que garantir o salário dos formadores, tem que garantir que se concretize as formações obrigatórias, as formações contínuas, e aqui fazendo menção, por exemplo, das formações obrigatórias. Todo que é membro efetivo tem a obrigação de fazer o curso de atualização. E havia um período que todos deviam fazer o curso de atualização. Terminado esse período, quem não fez devia ser, por exemplo, desqualificado da categoria de membro ou inativado a sua inscrição. Portanto, a ordem tem esse bom senso, portanto, pensou em refazer a programação deste curso, e hoje aqui vai um ATT aos membros da ordem que até o momento não fizeram o curso de atualização, podem ter consequências se até um determinado tempo não fizerem esse curso. Está em iminência a inscrição para o curso de atualização, que será online, portanto devem fazer a inscrição na área privada. Está lá toda a informação relativamente a este curso. E, mais uma vez, também para dizer que um dos direitos que eles têm, um dos benefícios, é que permite fazer essas formações participando com um valor
que está muito longe do custo do mercado. Só para ter uma ideia, por exemplo, a formação contínua sobre o IVA que a Ordem vem ministrando para membros e estagiários, se nós compararmos com outras áreas, é 5, 10 vezes mais. Então, são todos esses benefícios que os membros devem ter e permitir, pagando as suas cotas, permitindo que a Ordem funcione como tal. Muito bem. Eu agora vou chamar a conversa ao engenheiro Luís. Que informações podem ser encontradas no website da Ordem? O website da Ordem já vai a caminho de quase 7 anos, mas tem muita informação útil este site. Nós nesse site podemos encontrar inscrições e registros, quantos membros estão inscritos, os estagiários que estão aprovados, temos ali o acesso para ver os órgãos sociais, algumas legislações e a famosa área privada também encontramos aqui no próprio site. Vou reforçar também aí, em termos de informação também, as diversas formações e estágio, assim como o exame para estagiários, a sua inscrição só deve ser feita na área privada. Portanto, é a partir da área privada que eles podem inscrever-se para frequentar um determinado curso, uma determinada formação. Por exemplo, o candidato que candidatou-se à Ordem, foi avaliado e aceito para fazer estágio. Ele agora precisa inscrever-se para a frequência do estágio. E onde é que ele deverá inscrever-se? Na área privada. Também há um conjunto de notícias que a própria Ordem vai divulgando. Pode encontrar também documentos contabilísticos que a Ordem publica e não só. Portanto, é um instrumento muito essencial, indispensável. A Ordem tem investido fortemente e gasta dinheiro para que esta ferramenta funcione. É necessário que os nossos membros estagiários façam uso desta ferramenta, que ela possibilita com que a Ordem esteja mais célere na resposta de várias questões que também eles apresentam. Engenheiro, a Ordem está nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Twitter, e está a preparar um novo site, certo? Para quando o novo site da Ordem e que facilidades terá que o atual não tem? Exato, o novo site já está em desenvolvimento e se tudo correr bem, talvez daqui a 1 mês e meio este site venha no ar. Neste site será diferente do atual, estamos a utilizar uma linguagem mais moderna. O chat atual tem informações úteis, mas a grande diferença com o que vem é que este que temos agora não facilita, por exemplo, a navegação mobile. Facilidade que temos de aceder ao portal da Ordem através dos telefones. O atual há muita dificuldade, mas o que estamos a criar agora já facilita navegarmos no site pelos nossos telefones, nos iPads, etc. Este Apple Mobile tem o melhor modo de navegação. E também quanto à imagem, uma imagem mais moderna e terá ligação com todas as nossas redes sociais. Atualmente, nos sites recentes, já não se utiliza, por exemplo, o menu à esquerda. Esse é o que nós temos atualmente. Então, terá uma visão, uma flexibilidade melhor, mais fácil, será mais atraente. E também de mencionar que também fará parte a famosa área privada, ao qual os próprios membros estagiários terão acesso para informações, inscrições, pagamentos, etc. Muito bem. Doutora Josefa, vamos às recomendações que queira deixar aos membros estagiários OCPCA. Para já, sempre que houver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dúvida, qualquer questão que queiram colocar, podem dirigir-se ao secretariado, pode ser por telefone, por e-mail ou presencialmente. Hoje um bocadinho limitada pelas razões que conhecemos, mas o escritório está aberto das 8h30 às 13h30. Portanto, pedimos que as pessoas, se tiverem algum problema relacionado a qualquer processo ou qualquer procedimento da Ordem, que venham falar connosco diretamente para esclarecermos. Algumas vezes os membros falam ou com o primo, que também é membro, ou com o colega, que também é membro, com o amigo, que também é membro, e o amigo dá uma resposta qualquer, mas às vezes as situações não são as mesmas. E chega aqui todo aborrecido, mas eu fiz isso, e o meu primo também fez, e vocês disseram A a ele, e a mim estão a dizer a B. Sim, porque as candidaturas, os processos,
problemas, têm características diferentes e é importante que as pessoas lidem diretamente conosco e não com terceiros. Então, nós estamos abertos à comunicação, respondemos aos e-mails, pode demorar, mas respondemos a toda a gente. E doutora Josefa, não vai dar uma chega aos membros que andam a submeter informação errada de pagamento para o trabalho à direção da ordem? E mais, esses não vão começar a ser encaminhados para o Conselho de Disciplina? Deviam. São sim, nós encaminhamos muitos casos ao Conselho de Disciplina, muita gente é chamada aqui à ordem para prestar esclarecimentos. Ontem e hoje mesmo eu enviei 2 e-mails a esses 2 casos de comprovativos antigos. Eu que digo, nos meus e-mails eu assumo sempre que a pessoa se enganou no comprovativo. E quando mando a minha comunicação eu digo, acredito que o senhor se tenha confundido no comprovativo, quero fazer o favor de nos submeter o comprovativo correto. Só quando há uma resistência ou se percebe alguma intenção menos clara, aí nós sim submetemos esses casos ao Conselho de Disciplina e tem diminuído. Muito bem. Alcino, uma recomendação que queira deixar agora para os candidatos que vão ao exame, sobretudo? A todos que vão ao exame, deixamos esse conforto a eles que neste momento já são vencedores. Portanto, o que devem fazer agora é buscar todo o conteúdo dos exames anteriores, relerem, estarem em grupos de estudo, reverem as matérias e não só. Há um conjunto agora de materiais dos exames anteriores, dos mock que estão disponíveis e eles podem consultar. Portanto, já têm mais ou menos a ideia como se faz o exame de admissão na ordem, quais são os critérios, quais são as matérias, os conteúdos programáticos, que daí poderá vir resultados positivos, tal como aconteceu com os outros que já aprovaram aos 7 modos e que estiveram aí no programa semana passada, se não me engano. E aqui fazer referência novamente que o candidato é aquele que pretende inscrever-se como membro da ordem. Ainda não foi avaliado o processo, ele inscreve-se. Portanto, recomendar aos potenciais candidatos que querem inscrever-se na ordem, antes de mais, devem aceder ao nosso site, baixar o estatuto que lá está disponível e consultarem, sobretudo, os artigos 45º, 47º, para terem mais ou menos noções de quais são as condições de inscrição, quais são as habilitações académicas necessárias. E depois, então, criar um e-mail e fazer a inscrição. Os nossos contactos estão operacionais. Engenheiro Mês, por favor, uma recomendação que queira deixar aos membros do CPCA que agora estão muito envolvidos no mundo das TICs. Que continuem nos seguindo nas nossas plataformas digitais, que levem também mais a sério o caso das inscrições na CPCA e que não deixem para os últimos minutos, o último tempo, fazerem o uso da nossa plataforma, no caso específico a área privada, que notamos agora na aproximação do exame, muitos vieram com muitos problemas porque estavam há muito tempo sem fazer acesso ao nosso site e à própria área privada. E também estão a realizar o curso preparatório para o exame, que continuam a explorar a mesma plataforma, porque esta mesma é que será usada para o exame que se aproxima. Então, estamos a trabalhar através de formação à distância, mas esse é um programa da ordem que veio para ficar. Independentemente das situações de Covid ficar estabilizada, nós vamos continuar com essa formação. Então, é bom que as pessoas vão se familiarizando com as tecnologias de informação. Não vamos deixar com que o Covid traga a nossa formação. Muito bem, engenheiro. Acho que ficou aqui bem passado todas as recomendações dos membros. Tenham a cultura de consultar a área privada. Existe para tudo em sede da OCPCA. Já agora, Alcino, uma pergunta. Qual é o número total dos inscritos para o exame? Estamos bem perto de 500 inscrições. Vamos avaliando a situação de cada uma das inscrições até a data da publicação da lista provisória. Foi um número recorde? Esperavam por essa aderência toda? Dentre estas inscrições já feitas, temos aí qualquer coisa como cerca de 330 inscrições que reúnem requisitos já. Muito bem. Caro ouvinte, é a edição 138, está no fim. Trouxemos a equipa que faz a OCPCA acontecer no dia a dia. Eu vou agradecer à doutora Josefa pela disponibilidade. Já sei que essa hora aqui no Contas da Hora criou algum transtorno, mas era mesmo necessário ouvirmos a voz da doutora Josefa, que é a voz do comando no DAF. Nosso muito obrigada. Obrigada a nós. Muito bem. Alcino, nosso muito obrigado por ter estado aqui nesta uma hora, deixar aqui considerações pertinentes para todos os membros da CPCA.
Mais uma vez, obrigado. Muito bem. Eu, engenheiro Liso, nosso muito obrigada também. Esta uma hora já sei que criou transtornos internamente, mas era mesmo necessário. Já, obrigado. E eu não vou terminar o programa sem mandar um beijinho muito grande à doutora Bélia e agradecer por ter disponibilizado a equipa para esta uma hora. Era mesmo muito, muito importante para os membros do CPCA, estagiários e membros efetivos, perceberem como é que tem sido o dia a dia da OCPCA. E eu não vou terminar o programa sem deixar uma recomendação que é mesmo muito importante. É só para reforçar aquilo que a doutora Josefa também já disse aqui. Membro CPCA, paga cota e 2 anos depois é que submete o comprovativo para ser validado na OCPCA, mas tem a contabilidade no seu dia a dia, mesmo contabilista na empresa em que trabalha e tem esta atitude com a OCPCA, é que o contabilista está sempre a exigir documentos. Está sempre. Os contabilistas não trabalham sem documentos. Como é que não submetem uma informação tão importante para validar a sua situação na ordem? Fica em situação irregular mais do que 1 ano, 2 anos, 6 meses e não está preocupado com isso, e são contabilistas, membros do CPCA. Enfim, caro ouvinte, eu vou terminar a edição 138 do Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos vou de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora.